Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar um dos momentos mais profundos e misteriosos da história da humanidade, a crucificação de Jesus Cristo. Mas não vamos olhar apenas do ponto de vista humano. Você já parou para pensar o que aconteceu no reino espiritual naquele momento? O que os anjos fizeram quando viram seu Criador, o Filho de Deus, morrendo na cruz? Essa é uma reflexão que poucos fazem, mas que revela verdades incríveis sobre o amor divino e o plano de salvação. Então, fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir detalhes que vão transformar sua compreensão sobre aquele dia no Gólgota. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! Para entendermos o que os anjos vivenciaram, precisamos primeiro visualizar o cenário daquele dia terrível e glorioso ao mesmo tempo. Era uma sexta-feira, por volta do meio-dia, no Monte Gólgota, que significa lugar da caveira. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava pregado em uma cruz de madeira entre dois criminosos. As multidões zombavam, os líderes religiosos o ridicularizavam, e até mesmo um dos crucificados ao seu lado lançava insultos. Sangue escorria de suas mãos, pés e da coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Seu corpo estava dilacerado pelos açoites que havia recebido. Do ponto de vista humano, parecia uma derrota absoluta, uma tragédia sem sentido. O homem que havia curado cegos, ressuscitado mortos, acalmado tempestades e alimentado multidões, agora estava sangrando, sofrendo e aparentemente impotente diante de seus algozes. Mas no reino invisível, uma realidade completamente diferente estava se desenrolando. Uma batalha cósmica estava acontecendo. Os anjos, seres celestiais que sempre serviram a Deus com total devoção desde o princípio da criação, estavam testemunhando algo que jamais imaginaram ser possível. Seu Senhor, seu Criador, sofrendo e morrendo nas mãos de simples mortais. Os anjos conheciam Jesus de uma forma que nenhum ser humano poderia conhecer. Eles o viram na eternidade passada, antes mesmo da fundação do mundo. Participaram quando ele falou e o universo inteiro passou a existir do nada. Cantaram de alegria quando ele formou as estrelas, os planetas, as galáxias e tudo o que existe. Esses mesmos anjos o adoraram quando nasceu humildemente em Belém, anunciando aos pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eles o protegeram quando era bebê, avisando José em sonhos sobre os perigos que se aproximavam. Agora, esses mesmos seres poderosos e gloriosos estavam assistindo ao absolutamente inimaginável. O Criador de todas as coisas, aquele por quem e para quem tudo foi feito, estava sendo assassinado brutalmente por suas próprias criaturas. Imagine o choque profundo, a dor indescritível e a revolta que devem ter sentido em seus corações celestiais. A Bíblia nos dá algumas pistas preciosas sobre o que aconteceu naquele momento crucial da história. Um dos aspectos mais intrigantes e que nos faz refletir profundamente é o silêncio dos anjos durante toda a crucificação. Sabemos através das Escrituras que, quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, ele disse claramente a Pedro, que havia sacado uma espada para defendê-lo: você acha que eu não posso orar ao meu Pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Precisamos entender a magnitude dessa afirmação. Uma legião romana tinha aproximadamente 6.000 soldados. 12 legiões significariam 72.000 anjos prontos para intervir instantaneamente a um simples pedido de Jesus. Esses anjos guerreiros, que já haviam lutado batalhas espirituais inimagináveis contra as forças das trevas, estavam ali observando cada momento de sofrimento. A Bíblia nos conta que um único anjo foi capaz de matar 185.000 soldados assírios em uma única noite, segundo o registro do Antigo Testamento. Imagine o poder devastador de 72.000 anjos juntos. Eles poderiam ter destruído o Império Romano inteiro em questão de segundos. Poderiam ter transformado aquela colina em cinzas. Poderiam ter libertado Jesus da cruz com um simples toque. Mas não fizeram absolutamente nada. Por quê? Porque seres tão poderosos, tão devotados ao seu Senhor, permaneceram imóveis. A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda, porque Jesus não permitiu. Ele escolheu deliberadamente ir à cruz. Ele escolheu sofrer.
ele escolheu morrer. O plano de salvação que havia sido estabelecido antes da fundação do mundo exigia seu sacrifício voluntário. Nenhuma intervenção angélica poderia acontecer sem comprometer toda a obra redentora. Os anjos, apesar de todo o seu poder sobrenatural e sua devoção ilimitada ao Senhor, tiveram que permanecer imóveis, suas espadas embainhadas, testemunhando cada momento de agonia do Filho de Deus. Esse silêncio ordenado, essa obediência absoluta mesmo, diante do sofrimento insuportável de seu mestre, deve ter sido uma das coisas mais difíceis que já experimentaram em toda a sua existência eterna. A Bíblia registra com precisão que, da 6ª hora até a 9ª hora, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, trevas sobrenaturais cobriram toda a terra. Esse não foi um eclipse natural comum, pois um eclipse solar não dura 3 horas completas, e não pode acontecer durante a lua cheia da Páscoa, que era exatamente quando Jesus foi crucificado. Foi um fenômeno absolutamente sobrenatural, uma manifestação física de uma realidade espiritual profunda que estava ocorrendo. Nessas 3 horas de trevas impenetráveis, algo profundo e misterioso estava acontecendo tanto no reino físico quanto no espiritual. Jesus estava carregando sobre si os pecados de toda a humanidade, passados, presentes e futuros. O Pai Celestial estava derramando sua ira justa sobre o pecado, e Jesus estava sendo feito pecado por nós. Ele que nunca havia cometido um único pecado. Foi exatamente nesse momento de trevas absolutas que Jesus clamou com voz angustiada: Deus meu, por que me abandonaste? Essas palavras ecoaram tanto na terra quanto nos céus, revelando a separação momentânea, mas real entre o Pai e o Filho. Os anjos sabiam exatamente o que estava acontecendo naquelas trevas. Com seus olhos espirituais, eles podiam ver o peso espiritual avassalador de todo o pecado já cometido, e que ainda seria cometido sendo colocado sobre os ombros de Jesus. Viam a separação agonizante entre o Pai e o Filho, algo que nunca havia acontecido em toda a eternidade. Para seres que vivem constantemente na presença ininterrupta da glória de Deus, que foram criados para adoração perpétua, presenciar essa separação, mesmo que temporária, deve ter sido absolutamente devastador e incompreensível. Quando finalmente Jesus bradou com voz forte: está consumado, e voluntariamente entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou sobrenaturalmente de alto a baixo. A terra tremeu violentamente, rochas se partiram em pedaços e sepulcros se abriram. Esses fenômenos naturais dramáticos tinham um significado teológico profundo. O véu rasgado simbolizava o acesso direto a Deus, agora disponível a todos. Mas no reino espiritual, algo ainda maior e mais significativo estava acontecendo simultaneamente. Alguns estudiosos e teólogos bíblicos, ao longo dos séculos, acreditam firmemente que nesse momento exato, os anjos cobriram seus rostos em profunda reverência e luto. Quando o profeta Isaías teve sua visão gloriosa do trono de Deus, ele viu os serafins cobrindo seus rostos diante da santidade avassaladora e indescritível do Senhor. Na crucificação, os anjos podem ter feito o mesmo gesto, não apenas por reverência à santidade, mas também por profunda tristeza e pesar diante do sacrifício que presenciavam. A tradição cristã antiga sugere fortemente que os anjos choraram naquele momento terrível. Embora a Bíblia não declare isso explicitamente com todas as letras, ela nos mostra claramente anjos com emoções genuínas em diversas outras passagens. O próprio Jesus disse que eles se regozijam intensamente quando um único pecador se arrepende. Se eles sentem alegria tão profunda, então é perfeitamente razoável e lógico pensar que também experimentem tristeza, pesar e dor emocional diante de situações trágicas. Apesar de toda a dor e angústia daquele momento sombrio, os anjos também entendiam algo crucial, que muitos humanos presentes no Gólgota não conseguiam compreender. Aquilo não era uma derrota humilhante, mas sim uma vitória cósmica. Não era o fim trágico de um sonho, mas o cumprimento exato de profecias milenares. Era o momento preciso em que a justiça perfeita de Deus e sua misericórdia infinita se encontravam harmoniosamente na cruz. Era a demonstração máxima do amor divino. O apóstolo Pedro escreveu especificamente que os anjos anseiam profundamente compreender e examinar as coisas relacionadas à nossa salvação. Eles observavam fascinados o plano de redenção se desenrolando diante de seus olhos celestiais. Entendiam perfeitamente que através daquela morte aparentemente trágica e sem sentido, bilhões e bilhões de seres humanos, ao longo de toda a história, teriam a oportunidade maravilhosa de serem salvos, perdoados e eternamente reconciliados com Deus. Os anjos também sabiam, com absoluta certeza,
que aquela não seria a última palavra. Eles conheciam intimamente o poder ilimitado de Deus sobre a morte e o inferno. Sabiam que, em exatamente 3 dias, aquele túmulo selado e guardado não conseguiria segurar o Filho de Deus ressurreto. A morte não teria a vitória final. O túmulo não prevaleceria. Já antecipavam a ressurreição gloriosa que estava por vir. Após a morte de Jesus, quando José de Arimateia e Nicodemos colocaram cuidadosamente seu corpo no túmulo novo, é extremamente provável que anjos estivessem guardando vigilantemente aquele lugar santo. Eles aguardavam com expectativa as ordens divinas para o maior evento de toda a história da humanidade, a ressurreição do Filho de Deus. Durante 3 dias, enquanto os discípulos choravam desesperançados e os inimigos de Jesus celebravam sua suposta vitória, os anjos esperavam pacientemente. No domingo de manhã, quando finalmente chegou o momento exato, determinado por Deus, desde a eternidade, um anjo desceu do céu com tal glória resplandecente e poder avassalador, que os soldados romanos que guardavam o túmulo caíram instantaneamente como mortos de puro terror. Esse anjo poderoso rolou a pesada pedra que selava a entrada, não para deixar Jesus sair, pois ele já havia ressuscitado em seu corpo glorificado, mas para que outros pudessem ver claramente que ele já havia saído vitorioso. Os anjos foram os primeiros mensageiros designados a anunciar a ressurreição gloriosa. As mulheres fiéis, que vieram ao túmulo ao amanhecer, proclamando com alegria: Ele não está aqui, ressuscitou. Hoje, milhares de anos depois, os anjos que testemunharam pessoalmente a crucificação carregam essa memória sagrada eternamente em seus corações. Eles viram com seus próprios olhos o maior ato de amor já demonstrado em toda a história do universo. Deus Todo-Poderoso se tornando o homem vulnerável e morrendo voluntariamente pelos pecados de suas criaturas, rebeldes e ingratas. Isso os levou inevitavelmente a uma compreensão ainda mais profunda, rica e multifacetada do caráter maravilhoso de Deus, sua justiça, sua misericórdia, seu amor imensurável. Enquanto os anjos jamais experimentarão salvação pessoalmente, em suas próprias vidas, porque eles nunca caíram em pecado como a humanidade e, portanto, não precisam ser redimidos. Eles testemunharam diretamente o preço altíssimo que a salvação humana custou. Viram cada gota de sangue derramada, cada momento de agonia suportada. Por isso, quando adoram a Deus eternamente, quando executam fielmente suas ordens, quando ministram amorosamente aos herdeiros da salvação que somos nós, fazem tudo isso com uma reverência ainda maior, com uma admiração mais profunda, com um zelo mais intenso. E aí, gostou de descobrir essa perspectiva celestial sobre a crucificação? Enquanto nós, seres humanos pecadores, somos os beneficiários diretos e eternos do sacrifício tremendo de Jesus na cruz. Os anjos foram as testemunhas celestiais privilegiadas desse momento que mudou radicalmente a história para sempre. Eles viram o amor de Deus em ação da forma mais radical, mais custosa e mais gloriosa possível. Viram a justiça e a misericórdia se beijando na cruz. Da próxima vez que você meditar sobre a cruz, que você pensar no sacrifício de Jesus, lembre-se, sempre, não foi apenas um evento terreno limitado. Todo o céu estava assistindo atentamente. Todo o reino espiritual invisível estava profundamente envolvido. E os anjos, com todo o seu poder militar e capacidade de destruição, escolheram conscientemente obedecer e permitir que o plano perfeito e amoroso de Deus se cumprisse exatamente como havia sido planejado desde antes da criação do mundo. Isso nos ensina algo tremendamente poderoso e aplicável às nossas vidas hoje. Às vezes, amar verdadeiramente significa não interferir nos planos de Deus. Às vezes, confiar genuinamente em Deus significa deixar que seu plano perfeito se cumpra em nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Mesmo quando dói profundamente. Mesmo quando parece não fazer sentido aos nossos olhos limitados. Se este vídeo tocou profundamente seu coração, se essas verdades impactaram sua alma, deixe aquele like maroto. Compartilhe generosamente com seus amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem. E me conte nos comentários aqui embaixo o que você achou dessa reflexão sobre os anjos e a crucificação. Qual parte específica mais te impactou? Qual verdade mais mexeu com seu coração? Quero muito saber sua opinião sincera. Não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e ativar o sininho de notificações, para não perder absolutamente nenhum dos nossos próximos conteúdos edificantes. Que Deus abençoe você abundantemente.
sua família toda, seus projetos, seus sonhos e sua caminhada espiritual. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e na paz do Senhor.